Olá pessoal, estamos aqui com mais uma das nossas videoaulas para falar hoje sobre Salmos, o livro de Salmos. Esse livro tão querido, esse livro tão lido, tão amado por todos os cristãos e até mesmo por muitos que não são cristãos também reconhecem toda a qualidade, o peso e a importância literária de Salmos. Toda a poesia, toda a música, que contém aí esse livro tão maravilhoso. Vamos falar um pouco sobre ele hoje. No texto hebraico, a coleção dos Salmos, ela é chamada de louvores. O texto hebraico, ali no original, é chamado de louvores. Os rabinos mais tarde passaram a chamar ele de o livro dos louvores, porque consideravam como se fosse uma espécie de um inário, de uma coleção aí de hinos para as suas cerimônias e cultos. O verbo grego do qual o substantivo salmos deriva indica basicamente o sentido literal, que para nós é traduzido por salmos, é tocar ou tanger em cordas. Quer dizer, tocar instrumentos, ou tocar instrumentos de cordas, mais precisamente. Então, é um livro que sugere que todos os textos que ali estão são músicas, não apenas poemas, não apenas orações, mas músicas que deveriam ser acompanhadas por instrumentos. Os salmos, eles constituem, então, esse inário antigo, inário do povo de Israel, que foi inspirado por Deus. Nós sabemos que toda a Escritura Sagrada foi inspirada por Deus, porque a palavra de Deus nos garante isso, 2 Timóteo 3,16. É um livro de cânticos e orações para o povo de Deus, não apenas para o povo judeu, para o povo de Israel, mas para todos nós. E ele nos ensina como chegarmos na presença de Deus em adoração. Que palavras nós podemos usar para expressar a Deus nosso amor, nossa alegria, nosso louvor a Ele, nossa honra a Ele, mas também a tristeza, a raiva, a frustração, as dúvidas, a solidão, a necessidade de perdão, tudo isso, nós aprendemos nos Salmos, porque é um texto bíblico repleto, e é o mais repleto em toda a Bíblia, de sentimento, de emoções. E emoções expressas com sinceridade, com transparência. É um livro que nos ensina, principalmente, que podemos e devemos ser transparentes diante do Senhor com relação às nossas emoções, aos nossos sentimentos, ao que se passa na nossa alma, no nosso coração. E nós vamos encontrar ali salmos expressando sentimentos que muitos considerariam inadequados ou inapropriados para se expressar na presença de Deus. Mas como eles estão registrados na palavra de Deus, foram inspirados pelo Espírito Santo, nós sabemos que sim, até mesmo esses que muitos consideram, talvez até mesmo nós mesmos em alguns momentos consideraríamos inapropriado, mostra que a transparência, a honestidade diante de Deus, a sinceridade, é o que é apropriado para se expressar ao Senhor. Então, o sentimento em si se torna legítimo para ser dito, para ser derramado, para ser expresso na presença do nosso Deus. Então são poemas, um conjunto de 150 poemas, e que expressa o mais profundo do coração do ser humano. Eles conseguem pôr em palavras aquilo que muitas vezes nós temos dificuldade de colocar. Então nós podemos tomar os salmos como base, como ensinamento para as nossas próprias orações e adorações na presença de Deus. 116 desses salmos, eles contêm inscrições ou títulos que fazem parte do texto hebraico.
esses títulos eles transmitem algumas informações interessantes, como a autoria do salmo, apesar de vários salmistas ali que indicam sua autoria, né, que estão indicados ali no texto como autores, nós não conhecemos e a Bíblia não diz nada a respeito deles, mas muitos nós conhecemos e é interessante saber, por exemplo, Davi, porque nós conseguimos linkar com momentos da própria vida dele, da história dele. Também tem dedicatórias e existe algum contexto histórico também, e indicações litúrgicas para o líder de louvores ou para o maestro ali dos músicos ou os músicos em si. Então indica, por exemplo, o ritmo da música, a melodia que deve ser tocada, também o tipo de acompanhamento musical que aquele salmo pede. Isso é bastante interessante, né? E nós aprendemos muito também sobre como compor as nossas adorações a Deus. Isso é muito belo. Porque alguns dizem, por exemplo, que não, a adoração ela só pode ser vertical, quer dizer, ela só pode ser algo que fale diretamente ao coração de Deus, é somente glória, louvor a Deus e nada mais do que isso. Mas nós vemos muitos salmos que falam ao coração da pessoa, que falam aos nossos corações, onde o salmista direciona as palavras aos nossos corações. E falam ministrando a alma da pessoa. Então, sim, nós podemos ter louvores que ministrem a alma das pessoas e que não sejam única e exclusivamente direcionados a Deus, falando sobre Deus e para Ele, mas que fale também aos homens. Sabemos disso porque existem salmos assim, né? E existem salmos de lamento também. Nós não usamos louvores de lamento nos nossos cultos, mas existem salmos de lamento. Então existem bastante informação interessante para nós aprendermos, né, sobre louvar, adorar e cantar para Deus, sobre Deus, mas também sobre o povo de Deus e para o povo de Deus. Então nós temos pelo menos sete autores aqui humanos, né, de salmos, entre eles o rei Davi, escreveu pelo menos 73 dos 150 salmos. Os filhos de Corá, né, eles escreveram pelo menos 10 salmos. Asaf, 12. E entre outros ali nós vamos encontrar Salomão, Moisés, Emã e Etã. Não temos muitas informações sobre Emã, Etã, também não temos muitas informações sobre esses filhos de Corá, né, e Asaf, porque existiram vários Asafs e Corá na história bíblica, mas esses são os salmistas ali que apresentam, que tem sua autoria ali nos salmos apresentado. Os 50 salmos que restam, eles são de autores anônimos, ok? Então, o período dos salmos se estende desde Moisés, por volta ali de 1410, né, Salmo 90, ao período pós-exílio, retorno ali da Babilônia, no final do século VI a.C., ou começo do século V, Salmo 126, que abrange ali pelo menos 900 anos de história judaica, bastante tempo, né? Nós temos 2 cenários ali que os salmos abrangem, que vai desde a criação, né, os atos de Deus na criação e na história da humanidade, à história de Israel como um todo. Historicamente, então, nós podemos considerar que eles vão abranger desde o início da vida humana, né, e da vida, né, através da criação, até o pós-exílio da Babilônia, com a libertação dos judeus ali da Babilônia. Os temas que nós vemos nos Salmos são muito variados, né, vai desde a adoração celestial, né, vertical, diretamente para Deus ali, propriamente dita, até batalhas e guerras humanas, terrenas, passando por todo o drama do ser humano, né, as dores e sofrimentos do ser humano, como também as alegrias da vida humana na presença de Deus. O principal
personagem em Salmos é sem dúvida Davi, que escreveu quase metade deles, e tem aqui muitos deles que nós conseguimos relacionar com o período da vida de Davi. Então, por exemplo, Salmo 3, muito provavelmente, fala sobre a fuga de Davi do seu filho Absalão, que tentava matá-lo, que está em 2 Samuel 15. O Salmo 7 fala, esse muito claro, a respeito das palavras de Simei, um benjamita, está lá em 2 Samuel 16, que é quando Davi foge do seu filho Absalão, que tenta matá-lo, esse benjamita vem ali proferir palavras ali de maldição mesmo, se alegrando, com a fuga ali, o rei tendo que fugir envergonhado, do levante ali que o seu próprio filho fez contra ele. Salmo 18, o dia em que o Senhor livrou Davi dos seus inimigos e de Saul, 2 Samuel 22. Também Salmo 30, a dedicação, na dedicação da casa de Davi, 2 Samuel 5, Salmo 34, quando Davi se finge de louco na presença do rei Abimeleque, o rei filisteu, 1 Samuel 21, Salmo 51, quando Natã confronta Davi sobre seu pecado com Betseba, 2 Samuel 12, e Salmo 52, quando Doeg, o edomita, adverte Saul a respeito de Davi, 1 Samuel 22, Salmo 54, quando os zifeus advertiram Saul a respeito de Davi, então Davi ali sofrendo ali traições e maledicências e tal, Salmo 56, quando os filisteus prendem Davi em Gate, 1 Samuel 21, Salmo 57, quando Davi entrou na caverna para fugir de Saul, 1 Samuel 22, então momentos difíceis, momentos de tristeza, de luta, da vida de Davi, de sofrimento. Salmo 59, quando Saul mandou homens vingar a casa de Davi para matá-lo, 1 Samuel 19, Salmo 60, quando Davi luta contra a Mesopotâmia e a Síria. Então, duas lutas ali importantíssimas com inimigos muito fortes, está ali em 2 Samuel 8, 3 e 13. Salmo 63, quando Davi estava no deserto da Judéia, 1 Samuel 23. E Salmo 142, quando Davi estava numa caverna, 1 Samuel 22. Então, nós conseguimos relacionar com o momento da vida de Davi e, observando o Salmo, nós conseguimos ver como Davi expressa sentimentos muito adversos, muito diversos, muito difíceis de se expressar, e ao mesmo tempo ele adora a Deus. Nós conseguimos ver como Davi chora a dor, a tristeza, o medo da perseguição, a injustiça, a difamação, como ele chora todas essas dores, expressa todos esses sofrimentos, sem deixar de adorar a Deus e sem perder a sua fé no Senhor. Isso que é muito importante. É muito importante, queridos, expressar sentimentos humanos, mesmo que sentimentos como de medo, de tristeza profunda, não implicam em perda da fé, não implicam em incredulidade, não implicam e também em não adorar a Deus, em estar perdendo a reverência para com Deus. Não é nada disso. Somos humanos e os salmos estão ali para mostrar que nós, como humanos, temos sentimentos muito humanos e devemos ser honestos com relação a eles na presença de Deus. Davi é chamado por Deus de o homem segundo o coração de Deus, o homem segundo o seu próprio coração, o coração de Deus, e Deus tem orgulho e respeito de Davi. E Davi expressa sentimentos de ira, conclamando juízo e maldição sobre seus inimigos, sentimentos de tristeza profunda,
em um dos seus salmos, ele diz que encharca sua cama de lágrimas, de tanto chorar à noite e não consegue dormir, né, sentimentos de depressão e de medo, mas nós vemos que ele não perde a fé, que ele não perde a esperança, e que em momento algum ele deixa de ter reverência, de temor para com Deus, e não deixa de adorar a Deus apesar da sua dor, da sua tristeza profunda, e até mesmo do medo que ele está sentindo. Então é importante os salmos na nossa vida, porque nós aprendemos a ser honestos diante de Deus. Se estamos tristes, devemos sim colocar isso diante de Deus. Se estamos sentindo medo, nós não precisamos ter vergonha de expressar isso diante de Deus e nem achar que esse medo significa que não temos mais fé em Deus. Os salmos nos ensinam isso, nos mostram isso, tá? E podemos ver isso claramente nos salmos de Davi, né, com relação às situações que ele estava vivendo em sua vida. Amém? Vamos lá. Nós vemos que no livro de Salmos, nós vemos que ele nos ensina a desfrutar a vida real, no mundo real, onde duas dimensões operam simultaneamente. Então é isso que eu estava mencionando. Nos Salmos nós vemos a dimensão, né, da realidade humana e temporal, né, e também a dimensão da realidade vertical e transcendental, atemporal, a realidade espiritual, a realidade de Deus, do reino de Deus. Então nós vemos essas duas realidades operando simultaneamente. Por isso que nós vemos autores como Davi, como eu mencionei, tratando de coisas reais, da natureza humana, da realidade da vida humana, né? De dor, de traição, de sofrimento, de luto, de enfermidade, de medo, de perseguição, né? De questões propriamente da vida humana e das relações humanas. Mas nós também vemos a realidade atemporal, transcendental, da realidade espiritual ali, quando ele traz a realidade de Deus, né? E a soberania de Deus, e o poder de Deus, e a bênção de Deus, e a proteção de Deus, e a prosperidade que Deus dá. Então, duas realidades simultâneas operam em Salmos, e são tratadas em Salmos, e nós precisamos dos Salmos para entender que a nossa vida também opera nessas duas realidades. Então, nós vemos que o Salmo ele não nega a dor da dimensão terrena, né? O povo de Deus, ele vive a alegria e a dependência de Deus dentro do sofrimento, da dor e da realidade humana e terrena. E a realidade da dependência de Deus, da soberania de Deus, das promessas de Deus por trás da dimensão eterna, celestial, sobrenatural do reino de Deus. Os Salmos, eles apresentam uma vasta exposição doutrinária, teológica para nós aprendermos, né? Tudo colocado de forma muito prática nas realidades do dia a dia e numa linguagem poética muito bela. Nós vemos a pecaminosidade do homem descrita em Salmos, né, por meio de comportamento tanto dos ímpios, né, dos incrédulos, como também dos crentes em Deus, do povo de Deus, quando cai em pecado, né, como o próprio Davi, por exemplo, Salmo 51, né, manifestando isso. Nós vemos também a soberania de Deus reconhecida em absolutamente todos os salmos. Todos, a soberania de Deus é amplamente reconhecida, mas não eximindo o ser humano da sua responsabilidade. Em momento algum. Em momento algum. Isso é uma grande lição para nós. E nós precisamos aprender que a vida, ela está nesse equilíbrio dessa tensão da soberania de Deus e da responsabilidade humana. A vida, muitas vezes, nos Salmos, ela parece perder o controle, ela parece estar fora, né, de controle, principalmente da ótica humana, por tantos acontecimentos, lutas e tantas situações próprias do drama da vida humana,
porém sempre compreendidas, estudadas, explicada, cantada, né, declamada através da luz, né, da providência de Deus, da bênção de Deus. E sempre colocando ali a soberania de Deus e entendendo que nada foge ao controle, ao governo, ao cronograma do planejamento do nosso Deus. Nós temos também vislumbres, né, proféticos ali do futuro, do dia do Senhor, né, do fim dos tempos, do dia escatológico do Senhor. E também temos bastante salmos ali com versos messiânicos, profecias messiânicas. Então nós temos muita teologia prática em salmos. Nós temos os salmos imprecatórios, que são sempre um desafio à nossa compreensão, porque são salmos que proferem maldições, e maldições fortes, né, pesadas, difíceis de serem lidas e digeridas, em que o salmista, ele realmente deseja coisas terríveis aos seus inimigos. E existem ali uma forma de entendermos isso, que é compreender que, por exemplo, Davi, ele orava para que os seus inimigos fossem castigados, para que o juízo de Deus viesse sobre seus inimigos, entendendo e sempre colocando que os seus próprios inimigos pessoais de Davi também eram inimigos de Deus, porque eles eram inimigos do povo de Deus, uma vez que Davi representava ali o povo de Deus. Então, ele sempre colocava que aqueles que são meus inimigos são inimigos de Deus, portanto, o Senhor traz juízo sobre eles. Mas nós vemos outros salmos, salmos da época do exílio na Babilônia, por exemplo, onde o salmista ali não é um governante, não é um rei que representa um povo, mas ele também pede juízo e maldição sobre aquelas pessoas, sobre os babilônios, sobre aqueles que estão mantendo eles em exílio. E o entendimento ali para eles é o mesmo: estão nos prendendo, estão castigando, estão oprimindo o povo de Deus, então eles estão se opondo ao próprio Deus. Portanto, Deus venha, se levante e puna esse povo, que são seus inimigos. Nós também podemos ter a compreensão também de que o sentimento dessas pessoas ali que está sendo expresso é um sentimento legítimo, de pessoas que estão debaixo de uma opressão muito grande, sofrendo uma maldade, né, muito grande ali com relação às suas vidas, e estão simplesmente expressando o que está no coração. Nesse momento eu estou sentindo ódio para com essas pessoas que estão me castigando, que destruíram a minha terra, que mataram muitos dos meus compatriotas e até parentes, provavelmente. Eu acredito que numa situação de guerra tão terrível como foi, né, os 3 cercos dos babilônios a Jerusalém, e nesses 3 momentos também, 3 invasões dos babilônios ali na Judéia, dificilmente alguma família ali não perdeu algum parente, algum ente querido. Então a dor da situação ali de todos é muito grande, a dor do salmista devia ser imensa, e ele estava expressando isso, expressando esse ódio que estava no coração dele, e o que ele realmente estava desejando para aquelas pessoas. Isso não significa que Deus vá julgar aquelas pessoas, aqueles inimigos, da mesma maneira que o coração daquele salmista está julgando. É uma expressão de sentimento, de dor, uma expressão de ódio naquele momento que ele está tendo, e está colocando aquilo diante de Deus. Portanto, a legitimidade do sentimento permanece, a honestidade de colocá-lo diante de Deus, né, através de uma oração, de um cântico, de um poema, permanece. Não significa que Deus está concordando com aquele sentimento, e não significa que Deus vai julgar da mesma maneira que aquele salmista está julgando. De novo, entendemos que a honestidade e a transparência é
é simplesmente fundamental e essencial para podermos adorar, para podermos orar, para podermos entrar na presença de Deus. Amém? Vamos lá, gente. Nós temos aqui duas doutrinas fundamentais que são tratadas nos Salmos e que talvez sejam aquelas que mais se sobressaiam, que é a pecaminosidade do homem, né, que praticamente todo Salmo aborda de alguma forma, e a lei de Deus, os mandamentos de Deus, os princípios de Deus, né, que devem ser seguidos como uma regra de vida prática para o dia a dia, né, como os Salmos sempre apresentam também. Lembrando que nós temos um salmo como o Salmo 119, né, que é o mais longo salmo da Bíblia, um salmo imenso com centenas de versos, totalmente dedicado verso a verso para falar da palavra de Deus, da lei de Deus. Então, realmente é uma doutrina importantíssima aqui em Salmos. Cristo em Salmos, pessoal. Cristo em Salmos está repleto, né, de Cristo em Salmos. É muito lindo, muito maravilhoso. Nós vemos Cristo ali no livro de Salmos. Muitos salmos vão falar diretamente, profeticamente do Messias. Muitos vão falar da linhagem, né, linhagem messiânica que vem de Davi, por causa da aliança que Deus tratou com Davi, de que do trono de Davi, né, da casa de Davi, seria ali um trono eterno, né, você teria sempre, eternamente, um rei assentado sobre o trono da linhagem de Davi. Nós vemos que Cristo vem da linhagem de Davi, mas nós temos algumas profecias messiânicas incríveis ali em Salmos. Vamos só destacar algumas, como por exemplo Salmo 2:7, que se cumpre em Mateus 3:17, Marcos 16, 6 e 7, que fala ali: o rei proclama o decreto do Senhor, o Senhor me disse, você é meu filho, hoje eu o gerei. Então, falando do nascimento de Jesus, nascimento humano de Jesus, gerado como ser humano, como homem, Deus homem. O Messias é Deus homem, 100% Deus, 100% homem. Salmo 22:16, que diz: meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perversos me cerca, perfuraram minhas mãos e meus pés. A crucificação de Jesus, cercado de inimigos ali naquele momento e tendo suas mãos e seus pés pregados na cruz do Calvário. João 20:25 e 47, Hebreus 10:7. Também Salmo 68:18, quando subiste às alturas, levaste muitos prisioneiros, recebeste dádivas do povo, até mesmo dos que se rebelaram contra ti. Agora o Senhor Deus viverá ali em nosso meio. Marcos 16:19, 69:21, Mateus 27, a ascensão de Cristo. A ascensão de Cristo e também a vinda do Espírito Santo, porque subistes às alturas, mas depois agora o Senhor Deus viverá ali em nosso meio, né? Espírito Santo vive em nosso meio. Salmo 118:22, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, que está ali em Mateus 21:42, a rejeição de Cristo pelo seu próprio povo, fazendo com que ele se torne a pedra angular da humanidade. Então, esses são apenas alguns, existem muitos outros salmos com profecias messiânicas e maravilhosos. Ok? Então, ficamos por aqui com a nossa aula sobre Salmos. Espero que o livro de Salmos ministre tanto o teu coração, quanto como sempre ministrou o meu. Deus abençoe. Até a próxima, queridos.